Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Se você já puder deixar aquele like, cara, já deixa aquele likezinho aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para vir para essa resenha todo dia com a gente, bater um papo aí sobre o futebol em geral. A gente sempre gosta de promover aqui debates aqui interessantes, então você já está convidado. E também não deixa de comentar. O comentário é muito importante. E, ó, eu quero ver aí nos comentários o que vocês me dizem a respeito do assunto de hoje. O que vocês acham sobre isso? Quero saber a opinião de vocês. Vou estar lendo ali para saber a opinião de vocês sobre isso. Legal que o comentário do vídeo também ele é sempre uma extensão do conteúdo onde outras pessoas também vão ver a sua opinião. Então é por isso que é importante. Meus amigos, nós vivemos uma época de um futebol muito inflacionado, né? Uma época onde o futebol brasileiro em si, ele está encarecendo cada vez mais os seus jogadores. Qualquer pereba, qualquer pé de rato, vale aí 8 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12 milhões de dólares. E é por aí que a coisa funciona. E as equipes de fora também, elas têm enxergado o futebol brasileiro dessa maneira também. Lá fora não é diferente. Lá fora os caras estão fazendo a pedida ali de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. E quanto mais jovem e melhor tecnicamente falando é o jogador, isso vai aumentando ainda mais. E hoje de manhã nós acordamos aí com a notícia, né? Notícia que veio da Europa, notícia que foi repercutida nas mídias espanholas, de que Thiago Almada, aquele que passou pelo futebol brasileiro, aquele que foi convocado para a seleção da Argentina, aquele que foi negociado com o Atlético de Madrid, aquele que foi campeão brasileiro e de Libertadores com o Botafogo, aquele que trouxe um entrosamento ofensivo, uma distribuição ofensiva, uma flexibilidade tática, agilidade, força, ímpeto, arranque, contra-ataque, sprint, absurdo para o Botafogo. O Almada e o Luiz Henrique foram dois grandes pilares da conquista de Libertadores e Campeonato Brasileiro de Botafogo. Para quem acompanhou o Botafogo naquela época, a gente acompanhou muito, a gente repercutiu muito aqui o Botafogo. E a gente sempre destacou a qualidade principalmente desses dois jogadores. Muita gente fala aí, né? Ah, o Marlon Freitas, isso, Igor Jesus, aquilo. Só que, na verdade, o Almada e o Luiz Henrique, eles foram o grande poder ofensivo, o grande viés ofensivo do Botafogo. Isso é realidade. Tanto que depois que eles saem, o elenco do Botafogo perde, mas despenca de performance, despenca de produtividade, despenca de desempenho. Óbvio que isso acabou ficando um pouco mascarado, porque o Arthur Jorge cai também. E muita gente assimila a queda do Botafogo de performance e desempenho ao Arthur Jorge. Mas eu coloco também Luiz Henrique e Thiago Almada, as suas respectivas saídas, como ponto principal desse declínio, dessa queda. Hoje de manhã nós acordamos com a notícia de que o Atlético de Madrid precisa negociar alguns de seus jogadores. E hoje o Thiago Almada, ele é um jogador descartável para o elenco do Atlético de Madrid. O elenco do Atlético de Madrid hoje, o Simeone, ele gosta daquele jogador que faz marcação-pressão. É aquele jogador que faz o retorno defensivo para ajudar também e colaborar também na marcação. Jogador ali que tem um estilo de marcação forte. E o Thiago Almada, ele não tem essa característica de forma, sabe, assídua nele. Ele é um jogador mais voltado para a criação, mais voltado para a questão da ofensividade, do ataque, e não da defesa em si. Então, é um jogador que não está sendo aproveitado, é um jogador que não tem ganhado minutagem nem oportunidade, e é um jogador que tem ali o seu valor de 20 milhões de euros. E para entrar dentro dos requisitos financeiros ali, que você sabe que nas ligas europeias isso é levado muito a sério, o Atlético de Madrid tem que colocar alguém para negócio. E o nome do Thiago Almada foi o nome que apareceu para ser negociado. E a gente já vai falar sobre valores, mas o que me chama mais a atenção é a característica dele. Hoje ele é um jogador que ele pode ser um ponta esquerda, ele pode ser um ponta direita e o principal, ele pode ser um meia ofensivo. E no Botafogo, várias e várias vezes ele colaborou sendo um meia ofensivo. É um jogador que tem características ali e muita habilidade
para fazer uma distribuição tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. Por quê? Porque ele joga dos dois lados. Ele é um cara que atua muito bem nos dois setores. E isso traz essa dinamicidade interessante para ele. O nome dele apareceu. Os valores do Atlético de Madrid, segundo as informações que nós temos, é de 20 milhões de euros. Em um mundo onde qualquer pé de rato tá valendo 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 20 milhões de euros é barato. Tá? Pelo preço que tá o nosso futebol hoje. Eu não tô falando que é um valor barato no geral. Mas em virtude do que a gente observa no mercado, 20 milhões de euros é barato. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre quando aparece uma oportunidade de mercado boa dessa, um jogador de 24 anos de idade, um jogador com características daquilo que o Palmeiras hoje precisa. O Palmeiras hoje precisa muito de um meia ofensivo, que traga essa criatividade, que traga essa distribuição de forma mais aguda. A gente não pode perder. Ah, mas o teto orçamentário é fixado em 10 milhões de euros. Meus amigos, vende alguém da base, negocia algum jogador que não está sendo aproveitado, junta daqui, junta dali e completa. Pega esses 10 milhões que estabeleceu de teto, coloca mais 10 milhões e faz a oferta. O Palmeiras não pode perder. E ó, os flamenguistas já estão enchendo as redes sociais de Flamengo, de Thiago Almada, para falar do jogador. O Flamengo, ele é uma equipe que ele não tem o perfil de perder oportunidades boas como essas. Vocês lembram quando eu vim aqui falar sobre o Jorginho, lembra? Lembra quando eu trouxe a notícia do Jorginho? Ó, os agentes do Jorginho estão no Brasil. Estão especulando ali, Palmeiras, Flamengo. Se eu fosse o Palmeiras, eu apertava o pé, eu pisava no acelerador dessa negociação. Muita gente, torcedor do Palmeiras, velho, ultrapassado, o futebol dele ficou em 2021. Eu falei, pro futebol brasileiro esse cara tem qualidade. Chegou aqui, organizou o meio-campo do Flamengo, puxou a liderança e ganhou a bagaça toda. Thiago Almada, 24 anos de idade, é um jogador que não é velho, não é também muito novo, já sabe lidar com a pressão. Agora a gente precisa de um diretor de futebol experiente para isso. Um diretor de futebol que venda um projeto pro cara, que traga aquele brilho nos olhos. Sabe por que eu falo para vocês que a gente precisa disso? Porque o cara com certeza quer a Europa. Só que, meus amigos, pela urgência que o Atlético de Madrid tem de negociar ele, eu vejo que é completamente possível. E tem outro ponto também do Flamengo, que fala em favor do Flamengo. É o bom relacionamento que o técnico do Flamengo tem com o Atlético de Madrid. Bom relacionamento esse que pode flexibilizar a negociação. Porque no futuro, é claro que o Atlético de Madrid provavelmente já vê o Felipe Luiz como um substituto do Simeone. Isso só não vê quem não quer. Então, para o Atlético de Madrid facilitar as negociações de um jogador que precisa ser vendido, tá muito fácil. Mas se eu fosse o Palmeiras, eu correria. Eu correria atrás dessa contratação. Venderia um projeto, apresentaria. Neto, você acha que o Botafogo... Não acredito que o Thiago Almada tem essa ligação forte com o Botafogo, não. Veio, jogou 6 meses, foi embora. Não acho que ele tem, não. Não acho. Não é aquele jogador que, eu só jogo no Botafogo no Brasil. Não vejo ele com esse perfil. Não vejo ele com esse perfil. Agora a questão é o seguinte. Quem chegar primeiro tem chances de conseguir vender ali um projeto melhor. E o Palmeiras não pode perder tempo. Já erramos uma vez no passado. Várias e várias vezes, né? Não foi só uma vez, não. Várias e várias vezes. A gente não pode errar de novo porque é um jogador que a gente precisa. Eu não sei se o Flamengo precisa necessariamente de um jogador com essas características. Mas o Palmeiras precisa. Colocando as opiniões aí. Tamo junto.